yum, yum. Fala aí galera, eu sou o T e temos mais Overframe. E hoje eu quero comentar um pouco com vocês sobre mais uma dessas cartas que foram anunciadas, né, na coleção lá do OCG, que vai trazer cartas na nova raridade Overframe, que é as cartas Full Art. Não sabe do que se trata? Dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima que eu te explico tudo sobre essa nova raridade revolucionária que vai ter no Yu-Gi-Oh! Oh my god, pois é. Então, nessa box, a Konami acabou anunciando algumas questões. Então, vai ter reprints de cartas que já existem no jogo, tipo Dominus Impulse ou Dark Dragoon. Algumas cartas que terão reprint em Full Art, o que é muito maneiro. Mas além disso, a Konami acabou soltando algumas cartas novas, que estão divididas entre as cartas dos protagonistas, como por exemplo o Mago Negro, que eu comentei com vocês nesse vídeo aqui em cima, e as cartas dos rivais, que eu já vi nego comentando e reclamando que engalfiaram aí o deck de Shark, sendo que o rival do Yuma é o Shark e não o Kaito, o que pra quem vê o anime, na verdade, tá totalmente certo. Mas dito isso, o primeiro rival que recebeu o suporte foi o Blue Eyes. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui comentando sobre o suporte do Blue Eyes, né? Porque eu tinha feito o vídeo do Mago Negro pela manhã e eu já até vi comentário de pessoas falando aí que o suporte... Que beleza que eu falei aquela questão sobre o deck de Mago Negro, mas que na verdade o suporte Mago Negro é bem bom, e de fato ele é, como eu comentei no vídeo que eu postei pela manhã. Porém o suporte Blue Eyes acaba não sendo um suporte muito bom, que é esse amigão aqui, essa é a arte dele quando não tá em Overframe. E de fato ele é uma carta que tem uma qualidade de carta muito menor, mas a gente já chega nos pormenores do que eu, talvez esse aqui seja até um suporte melhor pro Mago Negro, talvez esse seja até um suporte melhor pro deck do que o suporte Mago Negro. Não tá acreditando? Eu também não, mas eu preciso de tentar te atrair de alguma forma para assistir esse vídeo horroroso. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela nós temos a raridade Overframe dessa carta, e aí a Konami soltou as cartas para os protagonistas e também para os rivais, uma carta para cada um, e pro rival do Yugi, obviamente, que é o Mago Negro, nós temos o Blue Eyes. E aí, se tem alguma coisa para um deck, tem que ter pro outro, né? Né, Mago Negro? Haha. Bom, então, suporte novo para Blue Eyes, que é esse novo menininho aqui de main deck, né? Lembrando que o Blue Eyes teve suporte há um pouco tempo aí no deck de Millennium, mas... E aí, tipo assim, eu até achei que poderia usar nesse deck, mas eu acho que acaba que não pode, né, mano? Porque... Deixa eu ver aqui. O Blue Eyes Millennium, porque ele pode vir do cemitério, isso até pode ser, sim, uma interação interessante e boa, mas eu acho que ele é muito ruim pra se usar, e aí é melhor se você for usar um Blue Eyes alternativo, que seja o jato, né? Enfim. Mas o Blue Eyes recebeu suportes recentemente, como todo mundo sabe, no estrutural. Eu já fiz N vídeos, uma cacetada de vídeo comentando sobre o estrutural do Blue Eyes aqui em cima. Se você quiser entender melhor o deck de Blue Eyes, dá uma olhada nesse vídeo que eu te explico do zero lá de como funciona esse deck, né? Inclusive com Primate e tal. Então, o Blue Eyes recebeu suporte nesse estrutural e agora ele tá recebendo um novo suporte. Sobre o embate do que é melhor do que o Mago Negro eu chego daqui a pouco, beleza? Vamos tentar entender um pouco o efeito dessa carta aqui. Que, pra falar a verdade, eu acho que eles trollaram um pouco, acho que poderia ser um pouco melhor com uma linha diferente, mas a gente já chega lá. Bom, primeiro que é um dragão de luz, obviamente, de nível 8, 3.000 de ataque, 2.500, nada mais é do que um Hit Train com os mesmos status dos monstros originais, só que com uma versão de efeito deles, o que é interessante. E aí ele tem 3 efeitos. O primeiro, quando essa carta é adicionada do deck pra mão, você vai poder, ou se o monstro é destruído por batalha, ou se seu monstro é destruído por batalha, você pode revelar esse bicho da tua mão, e aí ele, como custo, né, ele entra por Special Summon, tá? Então, revela ele, e ele entra por Special Summon. Se ele é adicionado, ou se um bicho teu morre em batalha. Perfeito. A gente segue aqui, se esse card é Special invocado da mão ou do deck, eu falei, na verdade, que a Konami trollou aqui, mas na verdade ela nem trollou tanto, mas enfim. Ó, se esse card é Special invocado da mão ou do deck, você pode destruir todos os monstros que o oponente controla. Além disso, você pode somente atacar diretamente com Blue Eyes monstros nesse turno. Então, se no vídeo pela manhã que eu postei, o Mago Negro é um mago tão melhor do que os demais, tão opressivos que, descartando uma mágica, ou seja, usando uma mágica dele, ele destrói todas as mágicas do oponente, o Blue Eyes ele não precisa de custo nenhum. Simplesmente por entrar em campo, ele tem poder, né? Conversando um pouquinho com a lore. É um dragão tão poderoso que só o fato dele entrar no campo
automaticamente tem poder suficiente para destruir todos os outros monstros que o oponente controla, porque ele é brabo. Então, esse é o efeito dele. Ele entra por Special Summon, ele destrói todos os monstros que o oponente controla. Todos os monstros, não é só o que tá em ataque e tal. Todos os monstros, beleza? É um efeito bem disruptivo. O Mago Negro é Quick, é um efeito que você dá, só que tem que pagar o custo, descartar a magia, pra matar todas as Spell Traps. E o Blue Eyes, ele não é Quick, mas é Trigger. E aí, pra ele trigar, ele tem que ter alguma forma de invocar ele no meio do turno do oponente, beleza? E aí ele tem um terceiro efeito, que quando uma carta do efeito é ativada, que escolha essa carta no campo, que muito raramente vai acontecer, você pode descartar uma carta e nega o efeito. Eu até pensei que essa carta aqui poderia ter um efeito semelhante a o que tem na Maiden, né? A Maiden, por exemplo, seja a nova ou seja a antiga, quando você dá alvo nela, ela dá efeito Enchain pra fazer alguma coisa. E aí você pode reviver um bicho ou algo do tipo. Achei que poderia ser assim, né? Se você dá alvo nele, ele acaba dando efeito e fazendo alguma coisa com a carta do oponente, negando a carta do oponente. Não é. Se o cara dá alvo nele, ele nega. Serve pra quê? Pra caso ele entre em campo e tente dar efeito, o cara te dê Forbidden Chalice, sei lá, Fallen Virtus, alguma coisa assim, você possa responder. É basicamente isso. Então, essa é a carta, mano. Em termos de qualidade de cartas, a carta do Mago Negro é muito melhor. Porque é uma carta Enable, é uma carta de jogada, é uma carta que entra sozinha. Ela dá efeito na mão, revela uma magia, se invoca e seta uma Spell Trap do deck que lixa o Mago Negro. E ainda tem o efeito Quick de descartar uma carta e matar todas as Spell Traps. É de longe uma carta muito melhor, né? Que tem aqui o Yugi com o Mago Negro dele dentro das cartas de protagonista. Essa carta é de longe, muito melhor do que a carta de Blue Eyes. Pro próprio deck. Muito melhor, muito melhor. Porque, de novo, essa carta aqui é uma carta Enable que te ajuda a jogar melhor. Esse cara não te ajuda a jogar. Ele é uma carta de utilidade. Mas aí é que eu quero chamar a atenção pra um detalhe. E, na verdade, se você para pra pensar de fato, eu acho que o deck de Mago Negro ele é tão mal construído, como eu falei no vídeo pela manhã, que o suporte que chega e é jogável pro Mago Negro, ele quase sempre é bem melhor em outros lugares do que no próprio deck de Mago Negro. Então, é quase como se fosse um deck em que a estrutura dos suportes novos não servem pra suprir ou para ser realmente bem útil no próprio deck. Nada mais é do que um suporte genérico para outras cartas boas de mago poderem usar, e como um deck isso não se sustenta. Em contrapartida, o deck de Blue Eyes já é um deck que existe. Ele já é um deck muito bom e muito sólido, porque a bateria de efeitos que veio no estrutural do Blue Eyes colocou ele num lugar que ele não estava. Melhorou pra caceta. Os suportes de Blue Eyes são muito bons, são bem inteligentes, casam muito bem e fazem o deck ser algo bem sólido. Bem sólido, tá? Então, o deck de Blue Eyes já recebeu os suportes que transformaram ele em um deck sólido. Ele já é isso. Coisa que o Mago Negro tá longe de ser. A carta nova tá tentando colocar o Mago Negro em um lugar de estabilidade e usabilidade que ele não está. Enquanto o deck de Blue Eyes já se encontra nesse lugar. Com ou sem essa carta nova. Ele não precisa dessa carta nova para atingir um novo patamar. Porém, você pode atingir um novo patamar tendo uma forma diferente de disrupção em um deck que já é estabilizado. E nesse ponto eu acho que esse suporte como uma utilidade talvez seja interessante. Claro, eu vou mostrar umas coisas aqui, vocês vão achar que, olhando isso, que porra, não dá. E talvez realmente não dê. Mas eu só queria jogar essa bomba por aqui pra vocês entenderem o quanto que não dá necessariamente pra você analisar uma parada no vácuo. Você precisa de um contexto pra conseguir analisar a parada. Mas a verdade é, vale a pena usar esse monstro? Precisa usar esse monstro? Ou ele é só uma carta overframe que você vai comprar porque você vai achar bonita e, oh meu Deus, eu tenho que ter tudo do Kaiba? Fica a critério. Mas eu quero te convidar para o meu amigo DB. E aqui no DB, a gente vai dar uma olhadinha no que dá pra fazer com essa carta. Então é o seguinte, ó, eu não vou pegar nada de diferente além do que o deck já faz. Então eu tenho um Maiden na mão e eu tenho um Fua, que é um descarte bem aleatório. Então a gente vai entrar na Standby Main Phase, o efeito da Maiden, descarta ela e acaba colocando o True Light do deck face up, tá? Então a gente já tá habilitado pra jogar, porque você dá efeito do True Light, seta o Wishes do deck, e aí você ativa o Wishes descartando uma carta qualquer, nesse caso é o Full, então não tem um plus nisso, e aí eu busco no deck as cartas que eu quero pra jogar. O Sage e você pode pegar o Roar ou o Majesty. O Roar é importante de você se ligar no seguinte: o Roar tem um efeito que você pode Special Summon em posição de defesa um monstro Blue Eyes do seu deck, cemitério ou banimento, mas
se você não controla Blue Eyes White Dragon, você pode somente invocar o amarelo com esse efeito. Então se eu ativo o Roar no seco, eu vou ter que invocar o Blue Eyes amarelo do deck. Mas se eu já tenho o amarelo, seja porque eu tentei jogar, passei pelo link e invocou o amarelo, se isso aconteceu, eu posso sim dar o Roar invocando o novo Blue Eyes do deck. E aí, geralmente, quando isso existe hoje no formato avançado, você invoca o jato do deck, que é esse summon extra que você acaba fazendo. Mas, se for o caso, indo segundo, você pode fazer isso e invocar o bicho novo, porque quando ele entra, ele mata todos os monstros que o oponente controla. Porque ele veio do deck nesse exemplo, com o Roar, tá? Se já tiver um amarelo. Então, ponto pra ficar ligado. Outra forma que esse monstro tem pra entrar, mas observa que nenhuma dessas formas no turno do oponente, serve mais como tentativa de quebra de mesa. É com o efeito do Sage. O Sage tem um efeito na mão que você vai poder mandar, você pode descartar essa carta e escolher um effect monstro que você controla como custo. Geralmente o ponto ótimo aqui é você conseguir dar o efeito desse Sage tendo o Maiden no campo, né? Porque aí a Maiden dá efeito que quando uma carta ou efeito é ativada que escolhe ela no campo, você vai poder fazer summon de um Blue Eyes amarelo ou um nível 1 de luz Stunner do teu cemitério. E aí é bem bom porque você triga a Maiden com esse Sage, podendo invocar o próprio Sage que você descartou no custo mirando a Maiden. Mas qual é o efeito do Sage? Quando depois que você descarta a carta e mira um monstro, você vai poder fazer summon de um Blue Eyes monstro do teu deck. É isso, né? Você manda a carta pro cemitério e se fizer, faz summon de um Blue Eyes monstro do deck. Então, como é um summon do Blue Eyes novo do deck, ele entra e mata todos os monstros que o oponente controla. Então, essas são algumas formas que tem pra você invocar ele indo segundo. Vai dar certo? Mas indo primeiro, tem algo pra fazer? Aí a gente continua aqui. Então, eu vou pegar o Majesty, que é a trap, a gente vai dropar Normal Summon aqui do Sage, efeito Sage então, e aí você pode pegar o Effect Veiler, que é a jogada padrão do deck. Porém, pra eu poder mostrar o que eu quero, a gente vai pegar o Kaibaman, The Legend. E eu sei, o Kaibaman é uma carta bem esquisita, você usa geralmente no Master Duel, no Master Duel não, você usa geralmente no Genesis, porque no TCG / formato avançado, você tem o Primate, que é uma opção de jogada muito boa, muito sólida, que casa muito bem com o Blue Eyes. Mas, caso pra mostrar o que eu preciso, eu vou pegar o Kaibaman. Até porque o Blue Eyes, obviamente, não interage diretamente com o Primate. Então, tem essa questão. Então, pra mostrar a engine, eu vou fazer dessa forma. O Sage vai pegar o Kaibaman, né? Beleza. O Sage no campo vai ser linkado. E aí você vai poder fazer o Spirit, que vai dar efeito. Vai pegar a Field Spell. Você vai poder ativar a Field Spell. Vai mirar aqui o amigão. Mira o Link, Dump amarelo. E aí você vai dar efeito do Spirit Tributa, revive o amarelo. Triga a Maiden do cemitério, ela se invoca. E aí o Wishes dá efeito, banho do cemitério pra equipar o Twin, né? Não, o Ultimate Dragon, perdão. Ok, nesse ponto aqui, a gente vai poder sincrar pra poder fazer o Spirit, até aqui é uma jogada padrão do deck de Blue Eyes, né? E aí você escolhe, você pode tributar agora o Spirit e invocar o Sith, né? Porque o Sith vai ter um efeito que não dá pra invocar o Sith, né? Tem que ser com Crimson Dragon, certo? Eu errei, tá? Desculpa, tem que ser com Crimson Dragon pra poder chegar nesse cara. Tudo bem, então ignora o que eu falei. Eu vou manter o Spirit mesmo. Agora, eu vou baixar o Normal Summon. Normal Summon do Kaibaman. Então, Normal Summon Kaibaman, porque o campo me deixa dar um Double Summon de nível 1 Tanner, de luz. E se você não conhece o efeito dele, é o seguinte, ó. Se ele é Normal Special invocado, você pode mostrar 3 Blue Eyes White Dragon da tua mão, deck... deck face up no campo e ou cemitério. E faz summon de um Blue Eyes White Dragon da tua mão, deck ou cemitério. Basicamente, esse é o efeito do Kaibaman, tá? Então, se você não entendeu, sim, eu tenho que ter 3 Blue Eyes no deck. 3 Blue Eyes. Ah, mas 3 Blue Eyes no deck, ok? Tá bom. Então, efeito Kaibaman, por isso que eu botei mais carta no meu deck aqui, ó. Efeito Kaibaman, mostrei 2 do deck e 1 do cemitério que eu joguei com o campo, né? 1 do cemitério que eu joguei com o campo. Eu deixo esse que tá no cemitério já, pra poder fazer volume no Majesty, e invoco 1 do deck aqui pro efeito do Kaibaman, beleza? Agora eu vou sincrar e fazer o Spirit. Agora eu seto a minha trap, passo o turno e é isso aí. Então, eu tô mostrando os bichos aqui que você pode fazer com o efeito do cara, né? Tem que fazer primeiro o Ultimate, depois o outro vira o Crimson Dragon, que mira e transforma no Sith, e aí os bichos não morrem na end, você tem negações, o que é interessante. Mas, se você tiver com medo de Nibiru, pode ser a tua alternativa de não se fuder. Enfim, com isso, no turno do oponente, o que dá pra gente fazer? Então, eu posso dar o efeito do Spirit, Tag Out, papapá, efeito disso aqui, efeito da Trap, tudo isso são interações que o deck já faz hoje, tá? Então, isso aqui nega um efeito no cemitério, isso nega um efeito no cemitério, ele dá Tag Out
e vira o Blue Eyes Ultimate, esse dá tag out e vira outro monstro pra ser interação, podendo ser o Sith, que nega efeito de monstro e destrói. Além de ter a mágica que mata 2, porque eu tenho 2 amarelos no cemitério. Tudo bem, isso todo mundo já sabe, todo mundo já faz esse combo. O que é que muda? O que muda é que você pode dar o efeito do True Light, o True Light revive o amarelo e isso triga o Kaibaman. O Kaibaman no cemitério tem um segundo efeito que você vai poder falar o seguinte, ó. Se você Special Summon Blue Eyes White Dragon enquanto essa carta tá no cemitério, você pode banir essa carta como custo e aí você adiciona um Blue Eyes monstro do deck pra sua mão. Lembrando que eu tô no turno do oponente e eu espero ele colocar monstros no campo. Com isso, você vai trigar o Kaibaman e vai buscar esse Blue Eyes novo. Agora, você atingiu o gatilho dele porque ele foi adicionado do deck pra tua mão. Como ele foi adicionado do deck pra minha mão, ele dá efeito na mão e se invoca como se fosse um Snake Eye Pop. E no campo, se ele é Special invocado, ele mata todos os monstros que o oponente controla. Então, eis uma forma diferente de você poder fazer jogada. É claro, você pode deixar só as cartas que estão no campo, mas observa o que eu tenho de diferença de locais de interação. Se não fosse o Kaibaman, eu teria que usar um Blue Eyes a menos. E eu não usaria esse Kaba novo aqui. Ok, e ao invés do Kaibaman, seria um Effect Veiler provavelmente para eu fazer minha jogada tendo uma Hand Trap na mão. Também é interação de lugar diferente. Ok, mas desse jeito eu tenho uma interação via Trap, eu tenho interação via monstro, eu tenho interação via um efeito do cemitério que busca uma carta e que invoca um bicho que mata todos os monstros. Isso é interessante em um deck que já é sólido e já é estabilizado. Precisa dessa jogada para ser bom? Não necessariamente, não precisa, mas é uma alternativa que você tem de dividir interações e de melhorar o deck no Genesis, o que eu acho interessante. Esse é o novo suporte de Blue Eyes e eu não sei se você acha que ele vai ser usado no deck. Se você joga de Blue Eyes, eu gostaria que você, trocando aqui de tela, que você me dissesse nos comentários se você acha que essa carta vai ser usada. Se tem alguma justificativa de usar ela, é porque o Kaibaman conflita, né? O Kaibaman tem que estar no cemitério porque ele é a forma de buscar esse Blue Eyes novo do deck no meio do turno do oponente, porque você consegue invocar um Blue Eyes amarelo com o efeito do True Light e isso triga o Kaibaman. Essa é a forma. Outras formas que você faz mesmo sem o Kaibaman seria apenas no seu turno como Board Breaker, que é podendo dar o efeito do Sage, invocando ele do deck, ou o Horror, invocando ele do deck. É uma alternativa que você usa de side deck no segundo. É uma alternativa, é um toolbox, uma carta de utilidade. O que eu falei que a Konami poderia ter corrigido com uma escrita é se ele fosse tratado como Blue Eyes White Dragon enquanto tá no campo ou no cemitério. Isso seria bom, e se ele não tivesse a restrição de ele poder entregar o efeito só quando é invocado da mão ou do deck. Porque aí você poderia dar True Light nele, e ele entraria no meio turno do oponente sem nenhum esforço. Aí valeria a pena, sabe? Se ele é tratado como Blue Eyes White Dragon, se ele é tratado sempre como Blue Eyes White Dragon, por exemplo, seria interessante também, sabe? De você cortar um amarelo e usar ele no lugar. E ele ser tratado como um amarelo. Seria bom, porque aí você daria a Kaibaman mostrando ele, e poderia invocar ele do deck. Ou então poderia invocar ele do cemitério contra o Light. Ou invocar ele do deck com o Horror. Seria muito melhor se ele sempre fosse tratado como Blue Eyes White Dragon. Mas aí a Konami já entendeu que, beleza, o deck de Blue Eyes já é bom o suficiente. Ele não precisa que eu roube dessa forma. Mas ainda assim, eu acho uma boa carta de utilidade. Uma boa toolboxzinha que o deck tem. Porque, vamos falar a verdade, o Blue Eyes já é um deck sólido e recebeu suporte ontem. Recebeu suporte no estrutural não tem muito tempo. Ele já teve coisas interessantes pra usar. Agora, o que precisa de fato é um toolboxinho. Mas é basicamente isso. Se você é muito fã do Blue Eyes, você deve ter ficado puto e achado essa carta um lixo. Mas eu preciso te mostrar o que as cartas ruins também fazem. É basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau.